No nosso programa anterior, falamos sobre as 4 maneiras principais pelas quais um pai pode oferecer sacrifício em favor da sua casa quando ele está no cumprimento do seu principal ministério, o de sacerdote. A primeira delas, a qual foi estudada também no programa anterior, é oferecer ações de graças. Hoje entenderemos as outras 3 maneiras: o papel da intercessão, abrindo o caminho da salvação e exercendo a fé pelos seus filhos. Intercessão. Vejamos a descrição de um homem do Antigo Testamento chamado Jó, que foi um verdadeiro exemplo de sacerdote da família. No início do livro de Jó, lemos que ele era um homem reto e temente a Deus. Uma vez por semana, seus 7 filhos e suas 3 filhas se encontravam na casa de um dos filhos para comer e conversar. Nos fins de semana, Jó levantava cedo e oferecia sacrifícios por seus filhos, dizendo: pode ser que eles tenham errado com Deus, farei um sacrifício em favor deles. Hoje, o nosso sacrifício deve ser aceitar o que Jesus fez na cruz por nós. A intercessão por nossos filhos, então, envolve buscar os benefícios da morte de Cristo em favor deles. Todo pai, como sacerdote da sua família, precisa aprender que é responsável diante de Deus por manter a intercessão diária pela casa inteira. Na eternidade, veremos o resultado das nossas petições. A terceira maneira pela qual um pai pode oferecer sacrifício pela sua casa é abrindo caminho para a salvação. Nas ordenanças da Páscoa, vemos o tremendo exemplo do ministério de um pai como sacerdote. Essa ordenança dependia do pai. Ninguém mais podia fazer o que ele tinha de fazer. Cada pai era responsável por prover o sacrifício para a sua família, conforme o Senhor falara a Moisés. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Porém, para que o sacrifício fosse válido, o pai tinha de dar mais outro passo. Moisés disse ao povo: então, tomai, vós pais, um molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Quem era o responsável por selecionar o cordeiro? O pai de cada família. Quem era o responsável por matar o cordeiro? O pai. Quem era o responsável por molhar com sangue na verga e nas ombreiras das portas da casa? O pai. Em outras palavras, o pai era um sacerdote que ministrava a Deus por sua família. Ele era o responsável por cuidar para que a salvação do Senhor tivesse efeito em seu lar. O sacrifício que o pai deve fazer hoje é diferente, mas a sua responsabilidade continua a mesma. Exercendo a fé pelos seus filhos.
O dramático relato do garoto endemoniado em Marcos 9 dá a cada um de nós muitas lições sobre a fé. Os discípulos não puderam libertar o menino. Então, o pai levou-o até Jesus. Depois de ouvir o pai falar acerca de todos os sofrimentos do garoto, Jesus respondeu: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O que impressiona nessa história é que o menino não podia crer por si mesmo, mas o Altíssimo considerou o pai responsável por crer pelo seu filho. Isso mostra um princípio onde Deus considera os pais responsáveis por ter fé pelos seus filhos. Observe o ministério de Jesus. Ele nunca orou por uma criança sem se basear na fé que pelo menos um dos pais tem. O seu ministério não fornece nenhum precedente, o qual demonstre que devemos orar em favor de uma criança sem a participação de pelo menos um dos pais. Os progenitores têm uma responsabilidade muito maior do que muitos de nós estamos dispostos a reconhecer. E quanto a uma criança cujos pais não são cristãos? Deus, em sua soberania, pode dar fé especial a pessoas sem relacionamento consanguíneo com a criança. O ponto que nós precisamos então enfatizar é que os pais têm uma responsabilidade dada pelo Senhor para exercerem a sua fé em prol dos seus filhos. No próximo programa, trataremos aqui da segunda responsabilidade principal do pai: ministrar como profeta a sua família. Eu aguardo por você.